Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Eu lhe faço uma pergunta. Uma pessoa com deficiência mental, ela pode ser salva? Se você deseja saber a resposta, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like, o seu gostei, para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas aqui dentro do YouTube e nos ajude na divulgação compartilhando o link desse vídeo nas redes sociais. A Bíblia nos diz que mesmo se uma pessoa com deficiência mental não cometeu pecado pessoal, todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência, são culpadas diante de Deus por causa do pecado herdado e imputado. O fato de uma pessoa com deficiência mental morrer demonstra que até estes são influenciados pelo pecado de Adão, já que as mortes física e espiritual foram o resultado do pecado original de Adão. Cada pessoa com alguma deficiência ou não é culpada diante de Deus. Cada pessoa tem ofendido a santidade de Deus. A vida de cada ser humano é marcada pela existência do pecado nelas. A Bíblia não diz especificamente se pessoas mentalmente doentes vão ou não para o céu. No entanto, há alguma evidência bíblica de que qualquer um que não seja capaz de tomar uma decisão para a salvação é coberto pela morte de Cristo. Isso é semelhante à forma como comumente se acredita que crianças são automaticamente levadas ao céu se morrerem antes de chegarem ao ponto de serem capazes de tomar uma decisão a favor ou contra Cristo. Sabemos que as misericórdias de Deus são infinitas e o seu amor é puro. Deus jamais condenaria alguém que não tenha consciência de saber o que está fazendo, pois onde habitaria as almas das crianças mortas e dos deficientes mentais que têm uma mente de criança? Não há ninguém com menor capacidade de merecer a salvação do que alguém que nasce incapaz até de entender para crer. Como você acha que serão salvos os bilhões de fetos descartados nos abortos? O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos eles, porque o próprio Senhor deixou claro ser propício para com crianças e pobres de espírito. Vejamos esses versículos. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Podemos acreditar que pessoas com deficiência mental são cobertas por este princípio também. No entanto, a palavra de Deus não diz especificamente isso. Sabendo o amor, graça e misericórdia de Deus, essa conclusão parece ser consistente com o seu caráter. Qualquer pessoa que tenha problemas mentais, a ponto de não poder se conscientizar de seu estado pecaminoso e crer em Cristo para a salvação, está na mesma categoria que uma criança. Sendo assim, não é irracional supor que tal pessoa seja salva pela misericórdia e graça do mesmo Deus que salva bebês e crianças pequenas. Por isso acreditamos que elas possam ser tratadas como as humildes de espírito, das quais pertencem o reino de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As religiões perversas, como as que pregam a reencarnação para a eliminação do karma ou pecado,
é que não deixam espaço para a graça e misericórdia de Deus. Os adeptos dessas religiões olham para um deficiente mental como sendo alguém que aprontou alguma em uma vida anterior para ser merecedor de tal sofrimento. Em contrapartida, quem não traz qualquer deficiência é visto como alguém espiritualmente superior, já que não está aqui sofrendo para pagar pelos pecados de uma suposta vida anterior. Mas a Bíblia ensina que toda imperfeição é consequência do pecado que arruinou a criação lá no princípio, por intermédio do primeiro casal de seres humanos, e que o pecado passou assim a todos os homens, trazendo também imperfeições e morte. Mas devemos ter cuidado em não sermos dogmáticos sobre qualquer assunto que a Bíblia não trate especificamente. Por isso eu creio que Deus aplica o pagamento de Cristo ao pecado das pessoas com deficiência mental, uma vez que não são vistos como mentalmente capazes de entender seu estado pecaminoso diante de Deus e sua necessidade de um Salvador. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto, deixe nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, o seu gostei para ajudar na divulgação. E se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.